Ailson Lino convida. Novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Beleza, pessoal? Estamos começando mais um programa Ailson Lino Convida. E hoje estou tendo a honra de comandar de novo o programa para entrevistar o nosso grande mestre Ailson Lino. Tudo bom, Ailson? Olá, Dudinha, meu querido amigo, meu mentor, meu editor, meu produtor. Antes eu fosse. Meu incentivador. Deixa eu te falar, o último programa rendeu tanto que a gente veio para aqui fazer a segunda parte, né, rapaz? É verdade, eu não sabia que as pessoas iriam se interessar tanto pela história da minha vida, né? E aí contamos a primeira parte, aliás, 62 anos de vida, tem muita coisa para contar, né? E que bom que a galera se interessou. Estou aqui para contar mais uma parte da minha saga. Certo. A gente conversou sobre consórcio, a gente conversou sobre sua infância, sobre os perrengues que você teve com a parte da venda de cachaça, com a venda de porco. A gente conversou um monte de coisa e a gente já no finalzinho do último, né, que rendeu tanto, a gente começou a falar dos seus estudos, né? Sim. Você começou a falar, a gente deu uma breve pincelada, que não é só aquilo. Sua parte de estudo, eu acompanhei boa parte de suas várias faculdades, várias graduações, e tem um capítulo grande para se falar. Você chegou a falar um pouco, deu uma pincelada um pouco da psicologia, mas vamos voltar um pouco mais. Como foi que você começou, como foi que você começou e qual foi sua primeira graduação? Dudinha, eu comecei a me interessar por descobertas, né? Por coisas novas. Eu acho logo na mais tenra idade, eu queria sempre estar descobrindo coisas novas e o lugar certo era nos livros. E eu comecei a me interessar por leitura desde pequeno. Eu pegava qualquer coisa que tivesse escrito, estava lendo, né? Como eu tinha muita dificuldade de estudar na terra onde nasci, pois lá só tinha o primário, né? Então eu tive que vir para Salvador aos 12 anos, como falamos antes, para dar sequência na quinta série. Eu estava com 12 anos estudando a quinta série à noite. E parei muitas vezes da quinta série até a oitava, que não existia nono ano, por conta do trabalho. Às vezes não dava para juntar aí as duas funções, de estudar e trabalhar. Então eu levei um bom tempo no primeiro grau, como dizia no passado. Acabei concluindo ele já adulto, depois fui concluir o segundo grau, e a minha primeira faculdade foi de comunicação social na área de rádio e televisão. Essa foi a minha primeira graduação, que me abriu aí a mente para muitas coisas, abriu horizontes mil através, assim, seu colega, que você também é um jornalista, é um comunicólogo, é um publicitário. Essa área de comunicação social foi a graduação que abriu aí meus horizontes. Nessa mesma época, você tirou um curso de radialista também. Porque além disso tudo, eu sei que você também tem uma formação de radialista. Como foi e onde foi? Conte alguma história, conte uma parte dessa história. Na verdade, o curso de comunicação social ela tem uma parte que é de radialismo, né? É radialista, né? Como a comunicação social, ela tem o jornalismo, o radialismo, fotografia, publicidade, é tudo dentro da área da comunicação social, né? Não, mas você teve que tirar DRT para ser radialista. Não. A graduação de rádio e TV, eu sei, claro. É verdade. Você foi Muito graduado bem, de rádio e TV, bem. mas você, além da sua graduação de rádio e TV, você também tem formação, você Duda. também é radialista, você tem carteirinha de radialista. Duda, isso aí foi uma coisa antes da graduação. Foi antes, desculpe, eu estou confundindo as datas. Teve uma época, por volta de 1993, 94, o Nilo Coelho, junto com o Roberto Coelho, né, eles eram donos da TV Aratu, da Rádio 96 FM, e naquela época transmitia Manchete. Depois a Manchete teve problema, saiu do ar, etc e tal. Nós fomos transmitir... Rapidinho, é nessas horas que a gente entrega a nossa cidade. Porque tem um monte de gente aí que não sabe nem o que é Rede Manchete. É verdade, Mas continue. Depois a Manchete faliu, acabou. Eu trabalhei lá na época da Manchete. Eu lembro, seu pai também. trabalhava com a gente. E aí a gente foi transmitir CNT, né? Depois da CNT que houve, o Edir Macedo comprou a TV Itapuã junto e trouxe a Record. E ficou aí sobrando o SBT, foi aí que veio para a TV Aratu, né? Voltando para o curso de radialista, que é o que interessa da gente. Então, assim, em 1993, a gente estava com o pátio da Sanave
lotado de carros seminovos. E aí o Fernando Coelho teve a ideia de fazer uma divulgação na televisão, TV Aratu, que era nossa, na época, Manchete, para desovar aqueles carros, vender rápido. E aí nós chamamos Fábio Cota, na época, para fazer divulgação desses carros. Daí nasceu o programa Mercado Livre Sanave. Eu, trabalhando já com o consórcio, o Fábio me entrevistava, falando sobre consórcio. E daí comecei a falar, acabou que o Fábio teve que sair e eu tinha que assumir o programa. Naquela época, para assumir o programa, tinha que ter DRT. Verdade. Na época, eu acho que ainda é assim, né? Ainda é assim. Para você trabalhar em qualquer emissora de televisão ou rádio, você tem que ter o DRT, você tem que ser formado, graduado na área ou ter uma DRT de jornalista. Isso. De radialista. De radialista. Perdão. E aí eu fui procurar aqui aquele órgão Cefet, esqueci que tem ali a Escola Técnica do Barbalho. Era um curso de 2 anos para tirar o DRT. Quando eu cheguei lá, corri lá, porque eu tinha que assumir o programa, eu corri lá, as inscrições encerraram no dia anterior. Falei, dancei. Só daqui a 2 anos para abrir novas inscrições para tirar o DRT. E aí eu saí procurando o que fazer e tal. E um dos nossos colegas, AC, lá da TV Aratu, falou assim, ó, você vai procurar DET, lá em Itabuna, tá rolando um curso lá para tirar o DRT. Liguei na hora para ela fez, ó, começou tem 1 semana, vem para cá. Eu digo, eu quero 1 semana, eu pego todo o assunto. E aí o curso era em Itabuna, final de semana. E aí é o seguinte, me inscrevi no curso, trabalhava na TV Aratu na sexta-feira até altas noites editando programa e pegava o último ferryboat e ia para Itabuna para ter o curso lá no sábado e voltar no domingo. Então eu levei o tempo inteiro aí, os 9 meses, fazendo esse curso em Itabuna para tirar o DRT. E ninguém sabia que eu estava tirando esse curso. Porque eu não costumo dizer muito o que é que eu estou fazendo, né? Você tinha muito colega famoso nessa época que Tinha, fez curso de radialista com o você? Zé Albueno estava lá, Daniela Prata estava lá, aquela menina que trabalhou aqui na TV, na rádio Metrópole com o Mário Kertz, que depois foi candidata a vereadora, como é que chama? Ela estava lá tirando o DRT comigo, muita gente famosa daqui. O DRT é lá de Itabuna. Eu sei, esse curso foi bem famoso na época. Né? Foi, Saiu muita estrela desse curso. Muita estrela, Inclusive muita você. galera que está no rádio e televisão da Bahia, o curso foi lá, no sindicato dos radialistas lá de Itabuna, né? Pronto. Foi lá que eu tirei. Então, o que aconteceu? Ninguém sabia que eu estava tirando esse curso. No dia que eu tive que o Fábio teve que sair do programa, eu tinha que assumir o programa, e aí eu cheguei lá, todo mundo, mas você não pode porque você não tem DRT, tal. Eu com o DRT na mão já. Eu falei, quem te falou que eu não tenho DRT? Mas você tirou, né? Aqui, a minha carteira. Tá lá minha carteira profissional. Se eu soubesse a tua não teria trazido aqui. Então, você tem DRT? Tem. Como é que você tirou? 9 meses, todo final de semana para Itabuna, de madrugada, ali, ó. Aquela Rio Bahia, aquela 101. Eu vazei por aquela 101 ali durante muitas madrugadas para tirar o DRT. Daí eu gostei do negócio e fui fazer a faculdade. Pronto, e você já estava com o programa. Já estava com o programa. Você sai do curso de DRT, ou já com DRT de radialista, já com a graduação de Rádio TV pela faculdade... Na época era Jorge Amado. Jorge. É. E é mais abrangente o curso, né? O meu Eu DRT sei. é para apresentador, animador, radialista e... apresentador, animador, radialista, locutor. O DRT é bastante amplo. Mas você não parou por aí. Não. Depois de um tempo, você ingressou de novo para novo. se aperfeiçoar em outra graduação e mais cursos. Me conte aí como Na foi essa verdade, segunda como eu te parte. falei, desde tenra idade que eu gosto de estudar e fazer descoberta. Acho que a liberdade está em você ter conhecimento, em você saber, em você estudar, e eu nunca parei de fazer isso. Uma coisa que sempre me trazia inquietude, né, inquietação, era eu me conhecer. Eu tinha cada surpresa comigo mesmo que eu ficava atônito, né? Porque é isso. Eu tenho que me conhecer, saber dos meus ímpetos, dos meus pensamentos, das minhas vicissitudes, né? E isso me incomodava demais. Eu não me conhecia, como ainda não me conheço, né? Eu estou sempre adentrando aí no meu autoconhecimento. E eu me encontrei na psicologia. Digo, eu tenho que estudar alguma coisa que me traga esclarecimento do que eu sou, né? Você se conhecer é a maior aventura do homem, é se conhecer. Eu entrei no curso de psicologia e, paralelo a isso, eu fiz algumas pós-graduação. E do curso de psicologia, eu me encantei muito por Carl Gustav Jung, né? Que o Jung, para mim, é fantástico. E aí eu fiz uma pós-graduação, né? Em fundamentos junguiano.
achei pouco. Eu fui descobrir as coisas, eu fui fazer outra pós-graduação. Essas pós-graduações de 1 ano e 8 meses, 2 anos, com TCC e tudo, em terapia regressiva, né? Então, isso também é um terapeuta regressivo, que é fantástico. Trabalha com hipnose, eu também fiz alguns cursos de hipnose, portanto, eu sou terapeuta regressivo e hipnólogo também. Aí voltando mais, a gente está falando da psicologia, mas voltando um pouquinho ainda para a área de radialista, de TV. Você começou com rádio, com televisão, com fita, uma área lá atrás da comunicação que era bem restrita. E como é que eu dizia? E bem limitado. Você sabia tudo o que estava acontecendo. Só que o mundo deu voltas e voltas e parece que a gente entrou naqueles turbilhão que a gente vê em filme de tempo, de aceleração, né? E aí a gente saiu dessa TV que rapidinho saiu de fita, virou cartão, se digitalizou e aí veio a internet cresceu e entrou redes sociais e comunicação por internet, uma linguagem rápida que você consegue ter retorno dos seus seguidores. Como foi você sair da TV e mergulhar de cabeça nesse mundo que até hoje é desconhecido, até hoje ele está em evolução, né? O que a gente sabe hoje, amanhã já está diferente e está evoluindo muito rápido. Como foi a sua evolução de TV para esse mundo digital das redes sociais? Eduardo, o homem, ele tem uma característica de apego, ele é muito apegado. E quando o novo chega, ele é desconhecido e ele é rejeitado. Em todos os âmbitos. É muito difícil o homem aceitar o novo. É uma luta constante. Aqueles que têm cabeça aberta, visão ampla, vai sempre abraçar o novo para que possa também evoluir com o que está acontecendo. Então comigo não foi diferente. Havia uma resistência interior, no meu inconsciente, em me apegar àquilo que eu sabia que eu podia militar, que eu tinha conhecimento, que eu andava com facilidade. Ou seja, o passado, né? E que o presente, o presente é um elo entre o passado e o futuro que chega. Então, esse presente eu me apeguei sempre, usando o que aprendi como minha história, o presente pondo em prática isso que vivi e abrindo o canal para chegar o novo. Toda mudança é difícil, mas como eu disse lá atrás, na minha infância, eu não queria nunca repetir as mesmas coisas. Eu queria sempre procurar algo novo para que eu pudesse ter uma visão mais ampla, uma visão de que as pessoas gostassem de ficar ao meu lado, ficar comigo, que eu sempre tinha coisa nova. Portanto, quando nós saímos da Umatic, por exemplo, passamos para a Betacam, isso falando em TV, já foi uma evolução. Lembra das Betacam? Era uma evolução extraordinária. Depois da Betacam veio a mini como é que chamava? Mini DV, as digitais. As digitais, mini DV. Fita mais digital. Digital, que já foi uma mudança. Primeiro que não era mais era de fita, mas não era mais analógica, era de fita digital. De fita digital. A gente comprava muito ali na Vasco da Gama as fitas e os cartuchos com fitas pequenininhas. Então, tinha dificuldade do próprio cinegrafista em adaptar-se a novas câmeras, a novas tecnologias, novos formatos. E eu também acompanhando os formatos. Você falando essas coisas, eu vou até lembrar uma coisa engraçada. A gente trabalhava com aquelas câmeras de 14, aquelas betas, aquelas... Quanto maior, mais imponente, então, mais Então, aquelas visão. betas de 14 quilos. E aí eram câmeras grandes. E aí a digitalização na época veio e a câmera encurtou. E a gente não gostava. E aí o pessoal, quando chegava com câmera pequena, o pessoal falava, a câmera tinha uma qualidade 3 vezes maior do que a grandona. Mas todo mundo não queria porque era pequena. Tinha qualidade para você ver como a gente é limitado, como a gente se limita pelo padrão, né? O pessoal não queria porque ela era grande, ou seja, ou era pequena ou era grande. A grande tem qualidade? Não. A pequena tinha qualidade, então teve uma inversão de valores, mas a gente ainda estava acomodado no padrão que tinha lá atrás. Imagine, Eduardo Godinho, a população, quando a gente ia fazer alguma externa, né? Fiz muita externa. E aí o cinegrafista, um auxiliar, eu e o motorista, né? A gente fazia muita externa. Imagina uma externa com uma equipe como aquela Betacam de 500 quilos. 14 quilos. Que 14 quilos. Você ficava o dia inteiro com ela no ombro. Quando chegava no final do dia, o cinegrafista não aguentava nem levantar o braço para pegar uma água. E do lado, uma outra equipe com
com uma... Como é o nome daquela câmera? Na verdade, era a PD-150, que foi PD-150 lançada pela Sony, PD-150. que tinha mais Exatamente. qualidade e era desse tamanho. Ela era 3 vezes menor que... muito mais, ou mas muito tudo mais. Era uma coisinha miúda. Então, imagine para a população, para os repórteres, para os apresentadores, tá lá uma matéria para ser feita. Tem 2 canais de TV lá, né? Tem 2 televisões lá. Televisão A, televisão B. A televisão A tá lá com aquela câmera de 14 quilos, aquela parafernália toda, parecendo que ia fazer um cinema, não parecia que era cinema. E o outro com aquela câmera cheia de qualidade, pequenininha. Até a população não valorizava. E a gente não se sentia, assim, profissional. Parecia que era câmera de brinquedo, que era amador. Então, tudo isso era uma resistência. Isso foi um tabu para ser quebrado por nós, pelo menos estou falando de mim, muito grande. Mas eu sempre trazia e trago na minha vida. O novo tem que entrar. O novo traz a liberdade, traz evolução. Não importa se as pessoas vão achar algo, mas o novo, sempre abrir minha mente para o novo. Tanto é que agora nas redes sociais, imagine alguém que veio lá da Almatic, da Betacam, para chegar nas redes sociais. Eu estou falando de 6 décadas de vida. E para que você, tá aqui, ou você se aprimora, ou você entra no negócio, ou você tá fora. Como eu hoje eu trato com pessoas, eu lido com pessoas, eu faço treinamento de vendas, pessoas, enfim, eu tenho que estar super atualizado com o que tem de mais novo. Não é fácil. É um estudo diuturnamente, ligado em tudo que está acontecendo, para que eu possa pelo menos ser visto e as pessoas me entenderem. A gente já mergulhou aqui no mundo das redes sociais e da internet e da evolução. Agora, vamos voltar um pouco. Você começou a ter um programa na TV. Desse um programa, você saiu colocando em vários estados. Como foi isso? Quais são os estados? E você nunca abriu mão, mesmo com muita gente querendo correr para a rede social e pensando que você... Tipo assim, o pessoal tem TV, o pessoal larga a TV e vai largando achando que aquilo envelheceu. E hoje em dia não envelhece. A gente tá vendo que tá tudo rodando simultaneamente. Mas como foi você, de um programa, botar vários programas e espalhar a sua imagem e sua mensagem pelo Brasil? Sabe aquele velho ditado dos mais velhos? É melhor um na mão do que 2 voando? O novo está chegando, mas enquanto o novo não decola, eu tenho que viajar no velho. E assim como eu, que estava vivendo naquele momento que está passando, a maioria da população também estava. Essa comunicação, eu não podia perder essa comunicação. Então, eu aceitava o novo, mas não abria mão do velho, para que eu tivesse essa penetração, essa navegação nos 2 mundos, o mundo antigo e o mundo novo, no Velho e no Novo Testamento, vamos dizer assim, né? Então, com isso eu via que quanto mais as pessoas falavam, puxa vida, chegou a internet, chegou livros digitais, acabaram com as editoras, acabou com o livro. Nunca se vendeu o livro tanto quanto vende agora, minha né? filha de 15 anos está toda hora com um livro de papel na mão, lendo um livro diferente. Você vê o que... como é que chama aquele leitor de livro? Kindle? Kindle. Que podia ter feito o maior sucesso. Eu procurei um para dar de presente da minha filha hoje. Eu não encontrei, não vende, descontinuaram aquele produto. Olha, então, mais uma vez, tá certo de que as coisas, como diz o Lavoisier, na natureza, tudo se transforma. Inclusive rádio. O pessoal estava dizendo que rádio ia acabar. Rádio nunca teve tão forte como está hoje em dia. Claro, se bem que o rádio hoje é um produto de carro, vamos dizer assim, né? As pessoas, acho que 80% das pessoas que ouvem rádio ou são pessoas que trabalham fixo em vigilantes ou coisa parecida, ou a carro. Você entra no carro, você liga o rádio. E antigamente, quando não tinha tudo isso, claro, as pessoas tinham rádio em casa. E com o advento da TV, uns resistiam. Família brasileira não pode se prostrar diante de uma televisão. Televisão está nascendo morta. A comunicação é rádio, porque rádio se ouve em qualquer lugar. Televisão nasceu morta, não tem. Família brasileira não vai nunca se prostrar diante da TV. A TV chegou e arrebentou com isso aí. A família sentava-se no sofá para assistir TV, como ainda hoje, e não deixou de ouvir o rádio. A TV, como você estava falando, quantos programas você tem hoje em dia? Não sei se você consegue contar os estados e quanto tempo você está no ar já com o seu programa? Dudinha Goldinho, eu tô no ar há 28 anos.
em 4 estados da Federação Brasileira. E sendo que são vários E programas hoje em alguns estados. Deixa eu contar aqui, são 2 programas no Pará. Nós 3. temos 3, né? Porque tem SBT, Band e Rede Brasil no Pará, 3. Um no Ceará, SBT, Band, Jangadeiro. Aqui na Bahia eu tenho 3. Né? Grande Bahia Norte, que juntou num só, mas são 2 programas, e essa nave aos domingos. Aí já vai para uns 6 programas espalhados nesses estados que o grupo New Chase. 7 ou 8. Você sabe até mais que é ele quem edita, galera. Ele que edita, ele que sabe disso. Agora pronto. Eu estou no ar, eu diria 4 horas por semana, 16 horas por mês. O cara tá com 16 horas no ar por agora, mês. Vamos botar agora. Aí o Sulino, vendedor de consórcio, já foi vendedor de carne de porco, pode ser assim dizer. Já, foi vendedor de várias coisas. Vendedor de cachaça, radialista, graduado em rádio e TV, graduado em psicologia, com vários cursos de hipnólogo e outras coisas. E também é palestrante. O que é que você pode falar sobre sua aventura e suas histórias de palestras? Duda Godinho, não existe coisa mais maravilhosa no mundo do que você passar o que você aprendeu, de você devolver para o universo o que o universo te deu. E o universo são pessoas e energia. Então, quando eu me aprofundo em determinado assunto e descubro várias coisas naquele determinado assunto e percebo que no meu entorno pessoas não conhecem, estão vivendo, eu diria, numa, entre aspas, escuridão por não ter conhecimento daquele assunto, me dá uma vontade louca de chamar a galera. Vem cá que eu quero te apresentar uma coisa que eu aprendi ali para ver o que é que vocês acham, para mudar a sua vida. Eu tenho mudado a vida de muitas pessoas para melhor, graças a Deus, com o que eu falo nas minhas palestras. Então, eu descobri isso lá na infância, você lembra? Na primeira edição aqui, que eu era muito ruim de bola, né? E eu era fraco, eu era o menino mais frágil. E a galera da minha tribo não gostava muito de fazer determinadas brincadeiras comigo, porque eu era frágil, pô, e bola era muito ruim. E eu queria me inserir, continuar inserido na tribo, e para chamar atenção. Eu não podia chamar atenção em jogos, fui muito ruim de jogo, de tudo quanto é de brincadeira. Eu brinquei muito pouco na minha vida, porque eu não tinha tempo, fui trabalhar com muito em idade. E aí eu ia buscar, ou nos livros, ou nos jornais, ou nas pessoas mais velhas, alguma coisa nova para trazer para a minha tribo, para eu aparecer com uma coisa diferente que chamasse atenção e que eu fosse diferente dos outros. E foi assim, na medida que eu ia falando em público, para um público de 2, 3, 4, 5 pessoas lá atrás, eles iam parando para me ouvir. Então, dessas 2, 3, 4, 5 pessoas, são milhares de pessoas. Eu canso de fazer palestra aí para 3, 4 mil pessoas, 2, 3 mil pessoas, 500 pessoas, e elas me aplaudem, elas gostam de me ouvir, e eu sinto, quando eu recebo as mensagens: poxa, Ailson, você falou uma frase naquela sua palestra que mudou minha vida. Você botou uma frase nas redes sociais que mudou minha vida. Muito obrigado. E eu vejo que é tão pouca coisa que as pessoas precisam desatar esse nó, quebrar essas crenças limitantes, sair daquela redoma que é uma âncora no sentido pejorativo de deixar as pessoas lá paradas. Então, essa questão de palestra nasceu assim. Fui falando, as pessoas foram gostando de ouvir, fui me aprofundando em determinados assuntos, na medida que descobria, eu trazia para cá. Porque, amigo, você tem que passar o que você sabe. Porque conhecimento sem divulgação não vale nada. É igual pensamento sem ação. Você pensa em fazer algo, está 10 anos pensando em fazer algo, mas nunca agiu, com medo de errar. Então, esse pensamento não vale nada sem ação. Você pode errar, você deve errar muitas vezes. Quem erra muitas vezes, acerta também muitas vezes. Qual é o tema da sua última palestra? A última palestra não, quer dizer, a sua palestra atual. Porque às vezes você vai atualizando os temas, você vai atualizando os conteúdos da sua palestra em si, né? Qual o tema o mais atual? Do atual que você bate na sua palestra? Mais ou menos é verdade. O que é que você tenta sacudir? O que é que você tenta acordar dentro da pessoa nessa sua palestra? É verdade, Dudinha. Eu tenho várias palestras, cada uma trazendo um determinado assunto. Eu diria que eu como um cantor, um artista, um compositor e cantor. Ele faz um show, né, num determinado ano daquele disco, né, quando tinha disco, ele leva o ano inteiro tocando aquele show,
até que ele compõe novas músicas, faz um outro show, né? Assim eu faço com as minhas palestras. A última, o tema é Quem Sou Eu? Né? Esse Quem Sou Eu traz uma interrogação, uma exclamação ao mesmo tempo. Quem sou eu, o que já descobri de mim, e quem sou eu que ainda não descobri? O que é que eu faço aqui? Nesta palestra, eu faço aí um apanhado seguinte, da evolução da Terra. Primeiro, eu começo lá no Big Bang, há 4,5 bilhões de anos, onde houve o Big Bang e o planeta Terra nasceu a partir dessa explosão. Venho para os primeiros habitantes da Terra, né, as moléculas, para depois as células, para depois os primeiros animais, os dinossauros. Eu faço um apanhado de lá de trás para eu saber quem sou eu, onde é que eu estou. Depois eu chego nos homídeos, né, nos primeiros humanos, venho lá dos homens neandertais, dos erectos, dos sapiens, que somos nós, e chego aqui agora. E quando eu chego aqui, descobrimos de onde a gente veio, né? Agora eu preciso saber quem eu sou. E quem é que eu sou, Ailson Lino, biologicamente? O homem é biopsicossocial. Então, biologicamente, eu sou composto de 23 cromossomos do meu pai, 23 cromossomos da minha mãe. Mas eu não sou nem minha mãe e nem meu pai. Eu sou o resultado de 46 cromossomos deles dois. Que, por sua vez, eles dois são o resultado de 23 cromossomos do meu biso e da minha bisa. Então, eu vou fazendo uma regressão na parte biológica, dizendo quem eu sou. E eu chego até há 500 anos atrás, até Cabral, até o Brasil ser descoberto. Nossa árvore genealógica primária. E aí a galera vai descobrindo que essa parte biológica que eu tenho, essas células que eu herdei, né, tudo isso que eu herdei do meu papai e da minha mamãe, eu não só herdei a parte biológica. Essas células vêm carregadas de emoções, carregadas de coisas emocionais e psicológicas. Parto do bio para o psico. Então, se eu pareço, minha voz parece com a do meu pai, se minha fisionomia parece com a do meu pai e da minha mãe, imagina o que eu tenho dentro, né? Aí eu parto para a parte bio, já falei da bio, vou falar da psicologia, né? Aí nessa psicologia, eu faço uma regressão pública, uma regressão com todos, e cada um vai se descobrindo. Então, eu faço uma viagem. Quem sou eu? De onde eu vim? O que é que eu faço? Quem eu sou? O que eu pertenço? O que é que eu penso? Então, aí eu parto para o social. Bio, psico, social. Porque o homem é um ser extremamente social. Ele é cultural. Se eu pegar uma criança que agora nasceu hoje, levar para o Japão e pegar uma do Japão e trazer para o Brasil, no final de 20 anos de vida, aquele brasileiro é um japonês. Aquele japonês é um brasileiro. Ele é cultural. Apesar de ter os olhos puxados do Japão, mas se ele viveu aqui, ele é um brasileiro, não tem nada a ver com o Japão. Bem como brasileiro é um japonês, se assim virar. Então, nós somos pessoas sociais, né? Então, o conteúdo que em nós é impregnado através do que a gente consome, pelos olhos, pelos ouvidos, pelos 5 sentidos, né? Pelo que os pais transmitem, que aprenderam dos avós, dos bisavós. A gente vai chegar lá na época do Homo erectus. A gente vê de lá. Se a gente for fazer essa regressão, a gente vê de lá. Dos Homo habilis, um dos primeiros, né? Há 150 bilhões de anos começou os primeiros homídeos. Então eu trago essa herança genética dos meus pais, essa herança psicológica que o Carl Gustav Jung foi muito feliz quando ele falou que são os arquétipos. Então eu trago em mim uma carga arquetípica, né, que é da inconsciência coletiva, de tudo isso que aconteceu nos meus ancestrais. É chamada de arquétipo. E esses arquétipos são carregados de culturas que estão impregnadas em mim. Eu ajo inconscientemente por conta desses arquétipos, sem pensar em nada e sem perceber. E quando eu nasço agora, dessa última geração, dessa última encarnação, vem os complexos, que é da inconsciência pessoal. Portanto, arquétipos e complexos. Arquétipos da inconsciência coletiva, de um povo, de uma geração, e complexos da inconsciência pessoal, é o que eu adquiri a partir do útero da minha mãe. Olha, inconsciência pessoal, ele é eu não percebo. Eu ajo, eu faço, eu sinto, eu quero, coisas que eu não estou sabendo que eu estou querendo, porque é inconsciente. Ajo pelo inconsciente. Então, isso me incomodava muito, porque imagine você discordar de você.
Olha, como é isso? Quanta coisa, Dudinha, você já deve ter feito, fala depois, puxa vida, me arrependi de ter feito aquilo. Então você está discordando de você, pô. Milhares. Mas às vezes a gente faz determinadas coisas na emoção, na Exatamente. raiva. Então depois, quando sua consciência volta a si, quando as emoções saem e a consciência chega, você se arrepende da merda ou da cagada, ou sei lá do termo que você quer dizer É que fez. Né? exatamente aí que eu tô te falando, né? Os complexos, né? Os complexos vêm da consciência A gente está dizendo individual. sobre coisas que a gente fez. É. Ok, aí são atitudes que a gente tomou na hora da raiva, certo, a gente se arrepende. Agora, e aqueles complexos, como você estava falando, entende melhor do que eu, que Ailson Lino trouxe daquela infância pobre, daquele sofrimento e aquela carga toda que você carregou quando você nasceu lá no povoado até agora. Como Ailson Lino supera isso? Legal sua pergunta, profundíssima. Alguns eu já descobri, fiz uma aliança com eles e vivo bem, convivo com eles. Porque não adianta eu dizer, eu tenho esse complexo, eu vou brigar com ele porque eu não gosto dele. Sentimento ilhado, morto, amordaçado, volta a incomodar. Então, alguns que eu já descobri, eu fiz aliança. Ô, cara, você sou eu. Beleza. Mas aí eu boto superego para trabalhar, o que é ético, ó, vamos fazer o seguinte, eu tô ligado que você sou eu sou você, vamos fazer uma aliança. Na hora que você tiver que aflorar, vamos aflorar de um jeito combinado, tal. Então, eu me dou bem com esses complexos que eu já descobri. Mas existem muito mais que eu ainda não descobri, eu persigo. Aí eu volto na filosofia, o sexto empírico, século I depois de Cristo, que ele é o cara do ceticismo, né? É o cético, ele duvida. E então ele traz o sexto empírico, ele fala, verdade, eu conheço. Ele fala numa outra visão. Verdade, eu não conheço, mas sei que existe. Verdade, eu não conheço, mas persigo. Verdade, ela não existe, eu não conheço. Então ele mesmo faz uma autoprovocação da verdade, porque a verdade em si ela não existe. É um estado de consciência, é uma visão, é uma crença momentânea. Porque você acreditava que lá no passado aquela gravadora, aquela câmera beta de 14 quilos era a melhor que tinha. Depois veio a beta, que era melhor. Então, essas verdades, elas não existem, elas são... Elas podem ser verdade naquele momento, mas logo lá depois ela se desfaz e já vem outra verdade que toma conta daquela outra. Elas vão se refazendo, se adaptando às necessidades da própria evolução. A própria Terra está aí em evolução, os habitantes dela também. Então, essa questão da verdade. Então, os complexos que você me perguntou, alguns já descobri, fiz alianças. Outros ainda sofro quando eles afloram inconscientemente. É nesse momento que eu discordo de mim. Quando acontece algum gatilho que traz ele de volta. Que tira o ego, superego de ação. Leva você lá para trás, onde você sofreu alguma coisa. As janelas killer afloram, meu irmão. O limbo aflora. Que aí o ego, o superego saiu de ação. Aí eu descubro, o que é isso aí? Por isso que eu me interessei pela psicologia, por isso que me interessei pela hipnose. Porque às vezes a gente não consegue ter acesso conscientemente, é preciso entrar em transe para que a gente vá acessar aquele momento que te causou o complexo e você entender, ressignificar e conviver. Na sua palestra você falou uma coisa muito interessante que eu vou botar por alto para você explicar melhor. O cara entra na floresta, se tem a perna grande, corta, se tem a perna pequena, estica. Você está falando do leito de Procursto, né? Explique um pouco mais Procursto para a gente e desvende essa metáfora, explique como a gente pode trazer ele para a vida real. Isso é uma metáfora, né? O que acontece? O leito de Procursto da mitologia grega, né? É mitologia grega, claro. Procursto é aquele cidadão que ele vivia aí na mata, né? E ele tinha uma cama do tamanho dele exato, ideal. Essa cama era exatamente a medida certa dele. Então, as pessoas que passavam ele pegava a sua tropa e capturava essas pessoas e colocava-os
dentro da sua cama, sobre a sua cama. Se essas pessoas fossem maiores que a cama, eles cortavam a perna para caber ali dentro. Se essas pessoas fossem menores que a cama, eles as esticavam para o tamanho certinho da cama. Ou seja, reformulador do mundo, só a visão dele é certa, só o jeito dele é certo. Isso, na mitologia grega, é chamado leito de Procusto. Então, você conhece o Procusto que existe dentro de você? As pessoas, não, que é isso? O Procusto fazer isso? Olha, nós somos Procusto tantas vezes quando você quer dizer pro teu filho, pro teu amigo, para a pessoa que trabalha com você, pro mundo, pra sua namorada, pro seu... qualquer pessoa, ó, isso que você tá fazendo tá errado, Godinho. O certo é esse aqui. Como assim? O que é certo e o que é errado? Ó, é melhor para você, Godinho, isso aqui. Ah, é? Quem é que tá falando? Se é você? Só a minha forma que é a certa. Só A de mais ninguém é serve. o Procusto. Então, quantos Procustos existem dentro de cada um de nós? Então eu trago essa provocação da mitologia grega, o leito do Procusto, para que as pessoas não matem seus Procustos, não perdem sua essência, sua identidade, mas que façam alianças com seus Procustos. Porque aquela verdade absoluta que ele disse que tem é um Procusto agindo dentro dele. Mas aquela verdade pode ser só dele e só serve para ele. Ou pode ser nem verdade, uma pura ilusão. E que pode se desfazer depois de um tempo também vai. e aparecer outra. Vai se desfazer. Ailson, como sua palestra existe vários temas, várias coisas, é bem interessante. Eu aconselho a quem não assistiu sua palestra a assistir. E uma pergunta ainda que está na minha cabeça. Você tem vários conteúdos, você tem entendimento de muita coisa, de psicologia, de venda, de tudo, de rádio, de TV. Você já pensou em botar tudo isso em um livro? Dudinha, meu lindo. Eu não falo aí que o homem só fica completo quando escrever um livro. Um livro, planta uma árvore e escreve um livro. E fazer um filho. Filho, eu já fiz 7. Árvore, deve ter plantado centenas. Mas o diabo do livro ainda não saiu. Mas eu estou rascunhando ele. E você não sabe sai, não sai do não sai do pensamento. Não, mas já tá pela média. Já tem uma parte escrita, mas não. Já o gozado, né? Eu tava falta de tempo? Eu tava com um computador bonito, lindo, maravilhoso, som de vai. Eu escrevi, já tinha quantas laudas lá, meu Deus? Tem mais de 100. Cara, não deu um pau, eu com a cara de imbecil, não salvei nada, não botei no HD externo. Não botou nuvem, não deu botou pau, nada. Não botei nuvem, eu não perdi quase, eu só mais de 100 laudas, mais de 100 páginas. Aí eu me desanimei, vou escrever esse negócio, mas não, já perdi aqui, mas agora eu tô voltando de novo, vou voltar a escrever essa história. Eu vou escrever esse livro, não vai demorar muito. Agora eu vou te ajudar um pouquinho, então, já que você vai escrever o livro, vou te ajudar, porque você mesmo fala que não existe nada sem meta, sem prazo. Isso. Então, se você vai escrever um livro e não tem prazo e não tem meta, esse livro vai sair ou não vai sair, ou vai sair qualquer dia. Vamos botar um prazo? Vamos botar uma meta agora? Vamos. É o seguinte, pronto, gravado aqui para todo mundo escutar. Todo mundo ver. Olha, na verdade é uma autobiografia, não é uma autobiografia. E ele realmente não tem meta para acabar. Você sabe por quê? Porque ele vai ser atualizado. Tudo bem, mas né? você pode escrever o primeiro. Morrer agora, não tenho meta para morrer, então. Mas você pode terminar o primeiro capítulo. O primeiro, aí tá certo. Vamos botar uma meta então aqui agora. Vamos botar uma meta. Pra galera cobrar da gente, tá? Nós estamos em 2024, né? Final de 2025, 1 ano e meio. Vai sair a primeira edição com um pouco da minha história. E eu vou atualizando. Então, meta de finalizar quando eu for pro caixão. Pessoal, anota aqui. Anota aqui comigo. Eu vou recortar essa parte que ele falou a data, vou salvar comigo e vou lançar ele em 2025, 6 meses antes. E quando ele lançar o livro, eu boto esse videozinho aqui com essa meta que ele botou. Vai beleza? ser legal, Dudinha. Inclusive, eu vou até retificar o que eu falei há minutos atrás, né? O final só quando eu morrer, não. Final não. Enquanto eu estiver vivo, eu vou estar atualizando essa autobiografia. Vai fazendo outros capítulos. E quando eu morrer, esse corpo morrer, eu vou psicografar, alguém para psicografar, vou continuar escrevendo. Ailson, vamos voltar um pouquinho, que a gente, né, estamos aí flutuando nos seus assuntos e na sua vida, né? Vamos entrar um pouquinho mais na parte de vendas. Bora! Mais de 300 vendedores, várias equipes no Brasil inteiro.
como é comandar essas equipes, treinar e fazer toda a administração de mais de quase 1.000 cotas de consórcios vendidas por mês. Bom, eu vou falar de consórcio, depois vou dar uma pausa e voltar um pouco. Certo. Não, fica à vontade. Essa Pode, questão. pode fazer essa flutuação que está... Eu descobri uma coisa, Duda. Quanto mais você persegue as pessoas, entre aspas, você ensina e você vai acompanhar e exige resultado. Cadê? Ó, te ensinei, tá? Você vai pôr em prática e vai me dar os resultados. Eu fiquei muitos anos nessa vibe. Eu não conseguia. Porque era eu quem estava querendo o resultado e não a pessoa. Então hoje eu mudei a estratégia. Como é ensinar muitas pessoas para terem sucesso? Primeiro, identificar das pessoas o que é que elas querem. Se elas param para me ouvir, porque algo em mim está chamando a atenção. E o produto que eu estou falando, sobretudo o consórcio, chama a atenção porque eu coloco várias embalagens desse produto para que as pessoas tenham, assim, uma vontade de conhecer esse produto. Depois que ele conhece o produto, sabe como fazer, aí eu peço para ele traçar as metas e que eles persigam suas próprias metas, que eles alcance seus próprios ideais e quando ele estiver achando que a velocidade que ele está imprimindo não está compatível com os ideais que ele está pensando, que eles me procurem, que eu vou dar mais carga no motor dele, eu vou chipar o motor dele para ele fazer com mais velocidade aquilo que ele sabe fazer. Portanto, eu aprendi isso, que você incentivando as pessoas, provocando as pessoas para eles se descobrirem, é maravilhoso que eles andam só como um pássaro, ele voa sozinho e de vez em quando ele volta para a tua mão para trazer um pouco de gás, né? Então, essas milhares de pessoas, sim, eu trato assim, eu ensino, eu provoco e solto no mundo. Eles vêm para minha mão dizer que quer beber mais, que quer voar mais. Isso é muito bacana. Vamos continuar indo assunto sobre venda de consórcio, mas antes vamos dar uma paradinha para falar do nosso patrocinador, que nada consegue sobreviver sem um apoio, né? Por falar em consórcio, meu patrocinador, na verdade, eu tenho 62 anos de idade, 39 vendendo consórcio. Portanto, eu vivo, minha vida está muito mais pautada com consórcio do que qualquer um outro assunto, né? Então, para você fazer um consórcio, adquirir um carro 0 km ou um seminovo, o caminho certo é o consórcio. Mas não deve ser qualquer consórcio. Escolha o consórcio certo. No nosso caso, eu te indico o consórcio Chevrolet. Por que eu te indico o Chevrolet? Primeiro que é um consórcio diretamente de uma fábrica. A Chevrolet está fazendo 100 anos no Brasil. O consórcio Chevrolet é quem mais contempla consorciados no Brasil. É quem mais vende e tem algumas características que são realmente muito bacanas, como, por exemplo, você pode começar pagando 75% do valor da parcela. Isso para você juntando dinheiro para dar lance e ficar mais fácil a sua contemplação. Depois de contemplado, você pode escolher ou um carro seminovo ou novo, ou até retirar o valor em espécie. Tudo isso o consórcio Chevrolet lhe dá essa tranquilidade de você poder fazer o que você quiser. Você que tem um carro seminovo, não importa a marca, precisa do carro, mas quer atualizar, faz o consórcio Chevrolet e oferece esse próprio carro que você tem como lance. E você pode usar o seu carro no todo ou em parte, a outra parte eu te devolvo em dinheiro, o consórcio devolve, e você reduz o valor da parcela ou o prazo de pagamento com essa antecipação que foi o lance do seu carro. Então, muitas são as características. Eu diria o seguinte, o consórcio Chevrolet tem uma solução para cada problema. Então, pensou em consórcio, pense em Chevrolet. Pensou em Chevrolet, pense no grupo New Chase. Pensou no grupo New Chase, pense no seu amigo aqui, Ailson Lino, para que a gente possa fazer essa aliança cada vez mais. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. E, na verdade, vocês comercializam principalmente o consórcio Chevrolet no grupo, né? Sim, mais um outro. Tem outros, né? Outros consórcios. Mas o principal... É o Chevrolet. E me diga, a gente falou da administração de várias equipes, mas como é ser campeão de vendas por muito tempo? O que é preciso? Qual é a fórmula mágica para isso? Legal, Dudinha. Ser campeão, estar no pódio, qualquer um pode chegar, qualquer um pode ser o campeão. O pódio é um lugar que está sempre vazio. Ele está lá de braços e portas abertas para qualquer um. E qualquer um, de vez em quando, vai até ele.
O grande lance é permanecer no pódio. Aí está a questão. O que é permanecer no pódio? Primeiro é você acreditar que você pode. Ver que o pódio é seu. E que as pessoas que possam chegar ao pódio, que sejam seus convidados. Vocês podem vir para o pódio, ó, para te mostrar como é, como os meus convidados. E não como o meu adversário que tomou meu pódio. Então, primeiro, eu digo que o pódio é meu e que todos podem estar lá como os meus convidados. Portanto, assim, a minha mente concebe a ideia de que nunca vou sair do pódio. Pronto, já fiz o compromisso comigo que nunca vou sair do pódio. Agora eu vou ver o que tem que fazer para que isso aconteça. No produto consórcio, você tem que estar sempre se atualizando, procurando sempre as novidades que estão acontecendo no mundo, no mercado, em todas as administradoras, conversando sempre com o Banco Central do Brasil, com a BAC, com o SINAC, que é a associação e o sindicato, principalmente com o público, porque não adianta a BAC, SINAC, administradora A, B, C, fazer tudo sem o outro lado. Descobrir quais são os anseios da população, o que a população quer, o que a população precisa, o que ela pede. E ela não pede com um verbo aberto, ela pede por sinais, sinais sutis. Então, esses sinais é que você vai entender, interpretar e dar o que a população quer, que o cliente quer. Como é que faz isso na prática? Estando em contato com o mundo, se atualizando sempre. E uma outra coisa, pegando o regulamento do consórcio e refazendo como é que chama? Os argumentos de vendas. Em um arquivo, em um inciso, em um parágrafo do consórcio, você faz 10 argumentos de vendas com aquilo ali. Então, é o invólucro, é a embalagem. Então, isso eu faço sempre. Eu estou sempre com uma linguagem do mesmo produto, com uma linguagem atualizada que o povo quer. Eles estão sempre do meu lado e eu devolvendo para eles aquilo que eles me dão. Ailson, você é um ícone de venda de consórcio. Você é um mestre de vendas para vários e vários internautas que te seguem pelas redes sociais. Qual a principal dica que você poderia dar para esses vendedores do Brasil, para eles venderem mais, para eles se aprimorarem? Qual o pulo do gato que Ailson Lino pode dar para eles? Bom, o pulo do gato, ele vai... Depende o gato, depende o espaço que ele tem para pular. Às vezes o pulo do gato, que eu acho que é um pulão, para os outros é um passo e não um pulo. Mas o grande lance, tirando por mim, primeiro é você acreditar em você. Acreditar em você, não dar ouvidos a qualquer pessoa que tente te limitar com palavras, com frases, com gestos, com atitudes, com olhares, com conselhos. Sai fora disso. Primeiro passo, vou repetir, acreditar em você, no seu potencial. Não escutar nenhuma palavra, nenhum conselho que te limite, que isso está certo ou errado, que isso pode, isso não pode. E o segundo, não tão menos importante, conhecer o seu produto profundamente. Uma coisa que eu sempre falo para os meus vendedores de consórcio é o seguinte: hoje, partindo para a religião no mundo hoje que mais atrai, vamos falar de Brasil, que mais atrai fiéis é o evangélico. São os evangélicos. Por que são os evangélicos? Porque você não vê o evangélico sem a Bíblia debaixo do braço. Você não vê o evangélico conversando com você sem dizer assim, ó, versículo tal, como é que chama da Bíblia? Versículo e... Sim, vai dizendo. Está escrito em João 23, está escrito em Jacó, está escrito não sei o quê, está escrito na Bíblia em tal lugar. Gente, ele conhece a Bíblia de cabo a rabo. E ele fala o que está escrito na Bíblia com várias formas de falar. Então, trazendo esse exemplo, né, se você pegar o regulamento de consórcio, fizer dele a sua Bíblia, entre aspas, todos os dias você vai descobrir novas formas dentro do produto para informar para a população que quer comprar um consórcio. E cada vez que você informa com propriedade, mais pessoas você traz. Então, confiar em você, acreditar em você, não ouvir conselhos, nem que seja para o bem. Ninguém tem capacidade de dar conselho a ninguém, nem para o bem nem para o mal. Não existe o bem nem o mal, nem o frio nem o quente, nem o forte nem o fraco, nem o feio nem o bonito, né? Nem o certo nem o errado. Isso é questão de tempo, de estado de cada um. Então, acreditar em você, não ouvir conselhos, nenhum tipo de conselho, conhecer o produto profundamente que você está trabalhando e estudar todos os dias.
esses três, esse tripé é a base. Acreditar em você, conhecer o produto e adquirir nele mais argumentos para vender. Só esses três, você vai embora. Com essa fórmula, você já conseguiu vender muito e muito e foi campeão vários e vários anos. E nesses títulos, né, nesses campeonatos que você ganhou uma premiação que a maioria das administradoras termina oferecendo para as equipes campeãs. E você viajou muito. Para várias. Já vários, quase 20 países. É isso que eu ia falar. Me conte algumas viagens a alguns países e me conte uma breve história de uma ou outra viagem interessante de premiação que você já foi, proporcionado pelo consórcio. Eu já viajei aí por vários países por outras administradoras, né? Que o Grupo New Chase trabalha, né? Já foi. Mas diga os países. Austrália, Nova Zelândia, etc e tal. Quase 20 países. Agora, pela Chevrolet já fui, eu acho que uns 10 países pela Chevrolet. Os últimos que eu fui, agora, há 6 meses atrás, eu estava na Espanha, estava em Ibiza. Espetacular, extraordinário. No ano retrasado, eu estava no Egito. Alguma parte interessante dessa viagem do Egito? Algum conto, história? Tudo é interessante. Conhecer a cultura do Egito, conhecer os deuses, os reis, rainhas do Egito, Dubai, que eu tive também na África, tive em vários lugares, mas especificamente do Egito. Conhecer a verdadeira história, ou verdadeira não, eu já falando de verdadeira, a história mais ampla das pirâmides, das 3 mais famosas, conhecer a história dos deuses, dos faraós, só isso, conhecer a cultura egípcia é extraordinário. Inclusive está lá no meu Instagram, Ailson Lino, e muita coisa sobre o Egito. E, inclusive eu trouxe a doutora Ima, que é uma antropóloga, né? Uma doutora em história egípcia e vários outros, que inclusive eu convidei aqui no nosso podcast, Ailson Lino Convida, e ela está trazendo um pouco dessa história. Então, dessas viagens, de todas elas, eu diria que uma das mais interessantes para mim foi o Egito, sem contar com Nova Zelândia, com Austrália. Mas geralmente, sei que você fez várias viagens maravilhosas, mas geralmente as últimas sempre são... que são mais recentes. São mais recentes, né? Agora eu vou contar uma história aqui rapidinho da Austrália que eu achei interessante. No Brasil nós temos os índios, né? Todo mundo sabe essa história dos índios brasileiros, que hoje é uma luta para poder eles continuarem tendo lugar ao sol, né? Essa coisa toda, as pessoas querendo dizimar aí as tribos indígenas, não sei exatamente. Eles não têm o que deveriam ter, como os primeiros habitantes dessa terra chamada Brasil. Lá na Austrália tem os aborígenes, que eu diria que são os índios australianos. E eles vivem em condições tão precárias quanto os índios brasileiros. Eles não são valorizados tanto quanto os índios brasileiros, como deveria ser, inclusive os índios. Para vocês terem uma ideia, os aborígenes, eles vivem uma grande parte no meio da rua, cara. Esmola, pedindo. Eles não têm o que deveriam ter. E uma coisa legal dos aborígenes, eles têm um instrumento chamado didgeridoo. É um instrumento de bambu, tipo uma flauta de quase 1,5 metro. E esse instrumento chamado didgeridoo, só homem da tribo pode tocar. Então, e só pode passar para outro com a morte daquele mais antigo. E se numa tribo for dizimado todos os homens e mais mulheres estarem no comando, é preciso autorização do cacique, que lá não chama de cacique, para poder tocar do líder. Do líder, esse instrumento chamado de didgeridoo. Mas o que me chamou mais a atenção na Austrália não foram tão somente os aborígenes. Você sabia que na Austrália há uma incidência de suicídio muito grande? E esses suicídios são jovens de 9 a 20 anos. E eu fui procurar saber por quê. Porque na Austrália tem muita gente rica. E na maioria são grandes ricos que se suicidam. É porque essas crianças já nascem, o que eles sonhar está na mão. Pensou, está na mão. Já tem tudo. Terminam não tendo um sonho para realizar. A vida perde o sentido. Alguns buscam esse sentido nas drogas. Suicídio mais rápido. E uma coisa maior ainda que me chamou a atenção é o divórcio do filho para com os pais. Uma criança de 9 anos na Austrália, se ele provar para o Estado que os pais estão sendo nocivos, entre aspas, a educação deles, e o Estado reconhecer, o Estado emancipa essa criança, toma dos pais, né? Ele se divorcia dos pais e o Estado assume.
Vai dar escola, moradia e um salário mensal para quando ele chegar à maioridade, ele ter a vida dele já arrumada do jeito que ele pensou. Então são essas novidades, essas histórias que eu trago de E tantas essas e tantas andanças e através do andanças. consórcio. Já estamos quase no final, mas ainda tem umas coisinhas para perguntar para você. Falamos de educação, de infância, de trabalho, de tudo. Mas e a diversão? O que é que Ailson Lino faz no seu momento de folga para relaxar? Vamos lá, Dudinha. Eu não sei se você se lembra, os nossos ouvintes, telespectadores que nos acompanham, seguidores, né? Olha aí, seguidores, é atual. Mas na primeira etapa aqui, na primeira entrevista, eu falei para você onde é que eu nasci, né? Nasci numa canoa, né? No mar. Então, aí eu recorro aos complexos, né? Da inconsciência coletiva. Eu amo o mar. A minha maior diversão é no mar, né? Então, ouvir música, cantarolar, pescar e mar. É minha diversão. E o contrário daquelas pessoas, Dudinha, eu tenho hoje quase 300 pessoas que eu lidero em vários estados da Federação Brasileira. A gente vende 1.000 cotas de consórcio todo mês. A gente tem uma responsabilidade muito grande com muitas pessoas, tanto na área da divulgação, das palestras, do ensino, das vendas. Então, quando eu tenho 300 vendedores, por exemplo, diretamente, então eu lido, se botar aí 4 pessoas da família por vendedor, eu tenho aí 1.200 pessoas que quase que diretamente eu lido. Então, eu estudo ainda, eu trabalho, eu faço tanta coisa, eu tenho 7 filhos, etc. Tal. As pessoas falam, como é que você tem tempo para isso tudo? Tenho. Rapaz, tempo é o que eu tenho demais. Eu tenho 8 horas para trabalhar, 8 horas para descansar, 8 horas para fazer tudo isso que eu quero. Ter o meu lazer. Então, eu divido bem, aproveito bem meu tempo. Tenho tempo para tudo, meu irmão. Tempo é a coisa que eu tenho de sobra. Quanto mais tenho coisas para fazer, mais tempo me aparece. Mesmo com essas viagens que você faz para vários estados, para comandar as equipes de Minas, do Pará, do Ceará, de Pernambuco, de Alagoas, que são várias cidades. Várias. Mesmo assim, nossas viagens, normalmente, eu organizo das terças às sextas. Então, eu tenho sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo, para eu botar para quebrar no meu lazer. Segunda, para organizar tudo em Salvador. Terça-feira, eu pego o avião e vou para esses lugares. E continuo tendo o maior tempo do mundo para fazer tudo aquilo que quero. Já no finalzinho, já a última pergunta para polemizar, para criar confusão. Qual o seu time do coração? Olha só, eu não tenho muito conhecimento em futebol, sei muito pouco sobre o assunto. Mas eu sou, como bom baiano, eu sou, assim, muito fiel, gosto muito do meu querido Vitória. E sua esposa? Vitória! E sua filha caçula? Bahia. A minha filha caçula só tem 10 anos e a irmã dela mais velha é Vitória, a mãe delas é Vitória, eu sou Vitória. A danadinha não quer saber do Vitória, não teve nenhuma influência de ninguém. O negócio dela é Bahia, quer ser Bahia. Foi agora, recente, foi pra Fonte Nova, assistiu aí o jogo, Bahia perdeu, mas não é meu Bahia, é Bahia, é Bahia. Tá aí, já nasceu sendo Bahia, sem nenhuma influência, diretamente. Ailson, eu queria agradecer, primeiro, o convite que você me fez para comandar esse bate-papo com você, te parabenizar pelo toda a sua trajetória de vida, que realmente não merece um livro, merece vários e vários capítulos, e deixar você à vontade para dar a última mensagem aí para os seus ouvintes, telespectadores, seguidores e admiradores. Dudinha Godinho, para mim foi uma lisonja, né? Você me convidar aqui para falar um pouco da minha história, do que eu já fiz, do que eu penso, do que eu faço, do que eu acho, do que eu vejo. Isso você está me abrindo uma vitrine muito grande para que as pessoas saibam mais um pouco de mim, né? Porque as pessoas me conhecem apenas uma parte. Claro que aqui não deu para contar tudo, mas já foi uma boa parte que as pessoas começam a ter mais conhecimento sobre a minha trajetória, sobre o que eu penso, sobre o que eu faço, sobre o que eu quero. Isso para mim foi fantástico, foi um presentaço que você me deu. Porque você abriu essa vitrine para que todo mundo conheça um pouco de mim. Então, eu aqui tenho que agradecer a você demais, agradecer a todas as pessoas que estão nos seguindo, aquelas que vão indicar para que as outras pessoas sigam. E a mensagem que eu deixo aqui é simples. Você ganhou de presente uma vida nesta encarnação. Você não sabe até quando você vai estar usando esse corpo nesta vida. Mas enquanto isso estiver acontecendo, que você valorize.
cada coisa que acontece com você. Todas as coisas, todos os acontecimentos são necessários para o seu crescimento, para a sua descoberta. Cada vez que você descobre algo, você cresce. Cada vez que você cresce, eu volto a falar de Jung, vai para o processo de individuação. Então, o meu segredo é esse. Fé na vida, fé no homem, como diz Roberto Carlos, fé no que virá. Acredite em você. Não escute nada que venha dos outros que não seja para o seu crescimento. Aquele poema Invictus, que o Mandela tanto falou nos seus 17 anos de prisão. Eu sou o capitão da minha alma, sou o comandante da minha vida, capitão da minha alma. Seja o capitão da sua alma, seja o protagonista da sua história. Acredite. Vai! Erre muito. Quem erra muito, acerta muito. Obrigado, Ailson. Bom, direto aqui dos estúdios da Band News FM, estamos encerrando mais um programa Ailson Lino Convida. E no próximo episódio, com certeza o nosso grande mestre vai estar aqui no comando. Um abraço e até o próximo episódio. Ailson Lino Convida, novidade e informação para melhorar sua vida.